Boa noite a todos. Hoje estamos aqui com a Isabela Rosa. Ela vai contar um pouco mais da visão dela sobre o novo ensino médio. E essa live faz parte da nossa série dos múltiplos olhares sobre o novo ensino médio. Então, a gente já conversou com o autor de livro didático, nós já conversamos com outros professores de outras áreas, com gestores, e hoje eu estou trazendo mais uma professora. E aí, só comentar uma coisa, que nós estamos em Belo Horizonte, acabou de ter um jogo do Atlético Mineiro, então pode ser que vocês escutem aí alguns sons de fogos de artifício, mas a gente vai dar a sequência aqui à live assim mesmo. Então, Isabela, se apresente, fala um pouquinho sobre você, sua experiência. Tá bem. Oi, Andréia, boa noite, todo mundo. Meu nome é Isabela. Eu sou professora há uns 4 anos, mais ou menos, né, de experiência mesmo em sala de aula. Eu me formei em História pela UFMG, também fiz o meu mestrado por lá, terminei o mestrado em 2019. E desde então, desde 2019, no mesmo ano, eu comecei a trabalhar em cursos pré-ENEM, e também na rede pública, tanto na rede estadual quanto na rede municipal. Então, hoje eu sou professora de uma escola estadual de Belo Horizonte e também de uma escola do município de Belo Horizonte. Então, eu tenho contato com essas duas redes. E pensando no tema da nossa live, né, que é a mudança do ensino médio, é algo que afeta a rede estadual, já que a rede municipal ainda, né, ou até onde se sabe, né, não tem previsão de contemplar o ensino médio. Então, é algo que eu tenho vivenciado na rede estadual. E na rede estadual você tem quais turmas de ensino médio? A escola que eu trabalho, ela começou a ter o ensino médio recentemente, então eu tenho turmas de primeiro ano apenas. Eu ainda não trabalhei nessa escola com turmas de segundo e terceiro ano, porque é uma novidade na escola, né? As turmas são recentes. Aí, ano que vem, nós teremos turmas de segundo ano e de primeiro ano do ensino médio. E, Isabela, conta um pouco para a gente como tem sido assim, o seu envolvimento, né? Seja por conta própria ou por algum tipo de formação que o Estado ofereceu, em relação a como você, pessoalmente, está se preparando aí para essa mudança do ensino médio. Porque a gente já falou em outras lives, né? Mas não custa reforçar que agora essa nova proposta ela tem a questão de um aumento de carga horária para os alunos, Sim. não necessariamente um aumento de carga horária das áreas curriculares que a gente conhece, mas esse aumento vai inserir aí os itinerários formativos, projetos de vida, pode ter a questão também do curso técnico, mas como que você está se preparando para se inteirar e para poder atuar ativamente, né, de acordo com a proposta do novo ensino médio? Sim. Enquanto eu estava, né, me preparando para a live mesmo, né, refletindo um pouco mais assim, sobre os assuntos, eu fui recordando, né, que essa discussão do novo ensino médio, ela não é uma discussão nova, né? Ela é uma discussão que já está há algum tempo. Eu me lembro que eu ainda estava na UFMG e já surgiam alguns assuntos ao longo dos anos, assim, ao longo, pelo menos, da última década. Algumas mudanças foram sendo implementadas no currículo, algumas modificações foram sendo apresentadas, e a ideia de um novo ensino médio, ela já está colocada há alguns anos, né? Ao longo do ano passado, na rede estadual, ao longo, então, do ano de 2020, algumas escolas da rede estadual foram elencadas em todas as regionais do estado de Minas Gerais, elas foram elencadas para serem escolas piloto, né, que o estado chamou dessa forma. Então, em algumas escolas, o teste foi feito, né? Então, testaram algumas coisas, tiraram alguns pontos, incrementaram outros pontos para poder ter um retorno mais prático, né? A partir de uma estrutura mesmo concreta, né? Saiu do papel, foi colocado em algumas escolas e serviu para aprimorar mesmo a base que vai guiar agora todas as escolas a partir do próximo ano, né? A partir de 2022. Em relação a essa mudança, eu acho que uma coisa de certa forma negativa, né? Na verdade, eu acho que é totalmente negativa, é que essa mudança está vindo logo após um período de pandemia, né? Aliás, a gente nem sabe ainda direito como será o próximo ano, né? A gente torce para que as aulas presenciais sejam obrigatórias de novo, né? Que a estrutura seja boa e que a gente não corra mais tantos riscos, né, de exposição ao vírus. Mas nós vamos sair de 2 anos muito
é, excepcionais, no sentido de diferentes e complexos, em que os alunos ficaram muito distantes da escola. Os professores também perderam bastante desse convívio escolar, o convívio entre colegas, entre gestão e professores, e já vamos emendar nessa transição do novo ensino médio. Então, eu acho que talvez isso vai ser um ponto a dificultar essa transição, assim, a compreensão dessa nova fase. Apesar de que essa discussão coletiva, né, que vai, né, que envolve mudanças estruturais aí, um pouco tempo para os atores que participam aí, né, da escola discutirem isso de fato, né? E como você traz, né, nessa questão da nessa realidade de uma escola pública, né? Então a gente tem aí alunos que talvez não tiveram a chance de estar presentes na escola durante esse ensino remoto, esse híbrido aí. Então, realmente, é uma mudança que vem num período atípico, né? Então, eu também concordo que pode ser mais difícil de implementar, né? E de entender, né? Qual que é como que a escola vai atuar em relação a isso. Eu acho que até por essa questão da distância física, né, que foi imposta a todo mundo ao longo da pandemia, né, e em certo sentido ainda está meio incerto como será, as próprias formações, né, os próprios cursos, palestras, estão acontecendo principalmente pelo meio virtual. Né? As principais notícias que eu tive, as informações que eu recebi sobre o novo ensino médio de forma efetiva esse ano, vieram por meio de webinários. Então, a Secretaria de Estado, principalmente no segundo semestre desse ano, ela começou a divulgar mais material, divulgou o currículo de referência, né, tanto para os anos finais, que já vão ter que se modificar um pouquinho para já colocar esse aluno mais preparado para o ensino médio, e o currículo do ensino médio que vai sofrer bastante alteração, né? Então, respondendo um pouco, né, desse tipo de preparo que eu estou tendo, né, ou que a rede estadual tem fornecido, é um preparo que tem sido basicamente por meio virtual, né? Então, a gente encontra bastante informações nos sites, nos webinários, nas lives que são colocadas pela Secretaria Estadual de Educação, quando pessoas responsáveis por essa implementação nos falam sobre as dinâmicas, né? Nos explicam. Recentemente teve uma live que durou mais ou menos 2 horas, foi transmitida pelo YouTube mesmo, pela Secretaria de Educação, e que profissionais que estão envolvidas diretamente nesse processo falaram sobre vários tópicos, né? Sobre o aumento da carga horária, sobre as alterações no currículo, e elas tentaram abarcar tanto o lado do aluno, quanto o lado que vai afetar mais diretamente os professores, né? Os professores, eu acho que eu me coloco, né, óbvio, junto de toda a estrutura de professores, a gente fica meio sem saber, né? A nossa carga horária vai reduzir, né? Eu vou dar menos aulas de história, né? Eu sou professora de história, então eu vou ter menos aulas de história com o primeiro ano do ensino médio. Eu vou ter que dar outras disciplinas? Quais serão essas disciplinas, né? Então, eu acho que é muito necessário ter essas informações da melhor forma possível, né, para evitar desentendimentos e para aprimorar mesmo, né, a qualidade do que a gente vai oferecer para os alunos. E você já tem resposta para essas perguntas aí que você acaba de levantar? Eu tenho algumas respostas, mas das respostas vieram muitas dúvidas, né? E é uma coisa que vai funcionar para a sua escola ou Não, algo então. abrangente para a rede? Na live, né, assim, essa live que eu assisti, também num documento oficial que a Secretaria de Educação encaminhou para todos os professores, é um padrão estadual. As escolas vão seguir um padrão. Então, por exemplo, a mudança, né, de 800 horas, né, para 800 horas, perdão, para 1.000 horas, ela é comum para todas as escolas. E a introdução das novas áreas, né? Então, temos as eletivas, temos o que eles chamam de unidades curriculares, o projeto de vida, isso também vai ser comum. O que eu entendi, né, o que eu estou entendendo e acompanhando, é que cada escola, de acordo com a sua realidade cultural, da comunidade escolar, ela vai poder elencar, dentro de um universo de disciplinas, aquelas que mais dialogam com seus alunos.
Uhum. Por exemplo, né, na parte de formação, né, eles chamam de tem as áreas e as interáreas. Então, na área ou na grande área de ciências humanas e sociais aplicadas, existem algumas unidades curriculares. Eu até anotei aqui para poder lembrar, porque são nomes maiores. Mas, por exemplo, cultura de paz e convivência democrática, estudo do meio e intervenção social, preparação para o Enem. Se a escola entender que o grupo de alunos do ensino médio tem uma demanda maior para a preparação para o Enem, essa escola terá a liberdade de escolher essa como uma disciplina a ser oferecida e cursada pelos alunos. Se a escola entender que a unidade curricular mais válida é, por exemplo, a discussão de estudo do meio e intervenções sociais, essa pode ser a opção e as outras podem ficar em segundo plano. Então, pelo que eu estou acompanhando, a decisão será da escola. É claro que tem um padrão. Essas Isso, tem um unidades que padrão. você está lendo foi desse documento do Estado. Isso, documento fornecido pelo Estado. Eles que deram os títulos e a própria Secretaria Estadual de Educação, ela definiu, por exemplo, para as unidades curriculares de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Quais professores podem lecionar essas disciplinas? Não é qualquer professor, não é qualquer licenciatura. Precisa ser as licenciaturas nas áreas de filosofia, sociologia, história ou geografia. Então, um professor, exemplo, de português, que está na escola, e ele falar, eu quero lecionar a disciplina de cultura e paz, de paz e convivência democrática. Ele não tem essa autorização. Ele não pode ser o professor desse tipo de disciplina. Do mesmo jeito que eu, como professora de história, não posso fornecer, tem uma disciplina, por exemplo, que envolve o estudo do cinema. Se eu não me engano, chama cinema mesmo, né? O título da disciplina é cinema. Eu não posso fornecer essa disciplina, eu não posso dar aulas dessa disciplina, porque ela abrange. Mesmo porque dialoga com a sua área também, né? Dialoga, mas há uma limitação que eu não sei se com o tempo pode haver uma flexibilização nisso, assim, em áreas afins. Mas o Estado também definiu o que ele passou a chamar de interáreas. Os temas curriculares das interáreas, eles podem ser lecionados por qualquer professor licenciado da rede. Então, por exemplo, dentro dessa interárea, eu posso, o professor de matemática poderá, o professor de português poderá, caso tenha interesse, caso a escola entenda que a dinâmica vai funcionar funcionar bem daquela forma, né? Então, assim, pelo que você está falando, né? Deixa eu ver se eu estou entendendo certo. Acaba Uhum. que o Estado, de alguma forma, ele está dando essas opções e colocando Sim. professores específicos de áreas, né, para cada unidade curricular. Entendo eu que é uma forma de suprir aquela carga horária obrigatória, né, que nós, que não somos da área de linguagens e matemática, perdemos teoricamente, mas a gente está ganhando a carga horária dentro aí dessas novas possibilidades de Sim. disciplinas, né, seja da minha Uhum. área ou seja interárea, é isso mesmo? Exatamente. Até porque, né, quando a gente pega em termos práticos, o conteúdo da BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, ele vai representar obrigatoriamente 60% da carga horária do estudante do ensino médio na rede estadual a partir de 2022. E os outros 40%, eles precisam ser contemplados, perdão, na parte de eletivas, de projeto de vida, enfim, nas outras áreas, né, no que o Estado está chamando desses itinerários formativos. Então, isso não é uma opção, né? O aluno não pode, por exemplo, fazer uma opção mais de 100% de aulas da base nacional. Ele precisa ter, ao longo da sua formação, 40% da sua carga horária, que aumentou de 833 horas para 1.000 horas, da base extra, né? Dessas atividades que vão se tornar atividades aí, né, ligadas a esses itinerários formativos. Então é interessante também, assim, eu acho que são duas coisas para serem pensadas, né? Eu acho que o Estado coloca aí, né, as possibilidades, que eu acho que é para dar uma norteada aí, que está perdido, Uhum. mas talvez, assim, a sua escola talvez não tenha demanda para nenhuma dessas unidades aí que foram Sim. pré-estabelecidas.
Isso pode acontecer também, né? Pode. Mas imagino, né, que não vai haver uma opção de escapar muito, assim, né? Aham, Dentre é, as opções, escolheremos a melhor, ou a que mais dialoga com o isso. cotidiano, com a vida dos estudantes, né? É uma Então, coisa que teoricamente, acontece. assim, o aluno não pode tão escolher assim, né? Ele vai ter algumas É, limitações, assim, né? sim. Dependendo do que a escola oferece, o que a maioria ali, É, né? O que o público da escola identifica mais. Entendi. uhum. Na formação que eu participei, né, a profissional responsável, né, pela implementação nas escolas, ela estava dizendo que, assim, a ideia, a um médio prazo, né, a um curto médio prazo, assim, talvez nos próximos 3 anos, é que os próprios alunos sejam capazes de apresentar mais as suas demandas e contribuírem para a formação dessas disciplinas, né? E talvez surgirem até novas disciplinas dentro dessas áreas que foram divididas, né? Dentro desses núcleos, desses eixos formativos. Mas, até mesmo porque estamos saindo de um processo de pandemia, o contato com os estudantes ficou muito limitado e depender desse contato com os alunos agora seria inviável. Então, a própria rede está entendendo que nesse primeiro ano, principalmente, vai acabar sendo uma definição mais limitada ao grupo docente e à gestão da escola. Mas a ideia para os próximos anos é que os alunos sejam, eles até usam esse termo, né, de um protagonismo do jovem, o protagonismo juvenil. Então, que o próprio jovem, a cursar o ensino médio, tenha mais capacidade e meios de pensar nos seus itinerários formativos, né, dando sugestões, apresentando suas demandas, de repente, né, fazendo autoavaliações, avaliações do ano que passou, enfim, e dando sugestões concretas, né? Bacana. Eu estou achando bem esclarecedor, assim, porque a gente convidou uma pessoa que está trabalhando diretamente, assim, dentro da Escola de Formação de Professores do Estado, né? Então, Uhum, ela está articulando aí essa questão do ensino uhum, médio com as escolas, e realmente, na época que ela veio, esse documento, que eu imagino que você teve acesso, ele ainda não tinha saído. Então, ela até tinha uma noção, assim, de que ele ia sair, mas ela não podia dar muito muitos spoiler, porque ainda não detalhes, tinha né? sido publicado. Uhum, Então, eu acho que esclarece muito, assim, as possibilidades, né? E uhum, acredito que acaba um pouco com com medo, assim, de que vários professores estavam tendo dessa questão, vai reduzir minha carga horária, né? Vou uhum, ter que, talvez, trabalhar em mais de uma escola, assim, para sim, complementar. Então, a ideia é que os próprios professores sejam aproveitados aí, oferecendo essas sim, disciplinas que vão entrar nos itinerários, né? E o que é, está acontecendo na sua escola, assim, que você já, assim, né? Não sei se você pode falar, mas que você uhum, acredita que já vai ser implementado no ano que vem, por exemplo, o sexto uhum, horário, que seria uma forma é, de aumentar a carga horária. Já teve essa distribuição aí de qual itinerário você vai ofertar, a escola já decidiu isso, os alunos do uhum, nono ano que vão para o primeiro estão sabendo aí que vai ter algumas mudanças, como que está sendo essa discussão, né, bem uhum. pensando aí no contexto aí da sua escola. Sim. Na minha escola, acontece uma situação um pouco diferente, porque é o seguinte: dentro da rede estadual, existe um projeto de escolas em tempo integral, de turmas em tempo integral. Na minha escola, nós temos várias turmas, e algumas turmas são do tempo integral e outras são regulares. No caso específico do primeiro ano do ensino médio esse ano, o primeiro ano é o que eles chamam de primeiro ano EMTI, Ensino Médio em Tempo Integral. Por que eu estou falando isso? Porque na estrutura do tempo integral já existia há alguns anos uma articulação de disciplinas, por exemplo, o tão falado, né, mecanismo do projeto de vida, que é um dos 4 eixos, né, fundamentais para a nova estrutura do ensino médio, ele já é contemplado nas turmas de tempo integral na escola que eu trabalho há algum tempo, não só no ensino médio. Lá, por exemplo, nós temos turma do 8º ano, que tem tempo integral, turma do 7º ano, do 6º ano. E essas disciplinas, elas já são
desenvolvidas e lecionadas por professores da própria escola. Então, lá, por exemplo, nós temos professores de educação física, que são professores do projeto de vida. Nós temos professores de ciências, que são professores do laboratório de ciências. Professores de matemática, que são professores do laboratório de matemática. Então, nesse sentido, eu acho que na minha escola, em específico, não vai ser muito assustadora essa transição, tendo em vista que nós já temos alguma familiaridade com alguns mecanismos que o novo ensino médio vai utilizar. Mas, além do tempo integral, né, o que a base do novo ensino médio está dizendo para a gente é que, independente de tempo integral, na própria estrutura do primeiro turno, né, que é o turno principal, né, porque o tempo integral, perdão, é no contraturno. Então, a estrutura do tempo principal, ela precisa também contemplar essas outras disciplinas. Então, eu acho que dentro disso, as transformações vão acontecer. E em relação à carga horária, né, que eu acho que talvez seja o grande medo dos professores, né, uma perda de carga horária, e talvez ter que lecionar em mais escolas, né, trabalhar em mais escolas, e isso acaba sendo um pouco mais cansativo, né? Eu acho que talvez aconteça de fato, né? Há uma redução de carga horária, inevitavelmente, né? Então, eu não vou dar a mesma quantidade de aulas de história. Eu posso até dar a mesma quantidade de aulas na mesma escola, mas com certeza alguma parcela da minha carga horária não vai ser para a disciplina de história. Ela vai ser, por exemplo, para a disciplina de convivência e instituições democráticas, que é um dos eixos lá da parte de ciências humanas e sociais aplicadas. E eu acho que o grande desafio vai ser fazer com que os professores entendam e caminhem por essa transição, porque é uma novidade. Eu, por exemplo, ainda não trabalhei com uma disciplina desse tipo, né? Desde que eu me formei e entrei na escola, eu dou aula de história. É claro que nas aulas de história eu abordo temas de cidadania, de democracia, tem um eixo lá que fala de mitologia, preparo para o Enem, né, uma base para os alunos, mas ter uma disciplina voltada para isso é diferente. É uma dinâmica diferente, né? Sim. Até porque, né, se espera que você, pelo menos, não sei se você vai concordar comigo, né? O ideal é que você não faça a mesma coisa na sua aula de história nessa disciplina. A mesma coisa que eu falo assim, vamos supor que a sua aula é expositiva, mesmo que dialogada, nessa outra disciplina, o ideal é que você traga alguma coisa diferente, né? Enfim, muda um pouco, talvez, a dinâmica de que muitos professores aí estão acostumados, né? Às vezes só uma aula tradicional, né? A ideia é trazer para os itinerários, né, a oportunidade dos alunos realmente construírem algo, construírem conhecimento, né, participar ativamente disso, né? Porque assim, se a premissa é o protagonismo do estudante, se é o maior envolvimento do estudante, as aulas, num sentido mais tradicional, elas perdem um pouco do sentido, né? Não que elas não sejam importantes, né? Eu acho que existem momentos que a gente, às vezes, até precisa mesmo, né? De aulas mais tradicionais, ali você lá no quadro, explicando uma matéria e os alunos ouvindo, né? Às vezes, esses tempos são importantes também. Mas vai ser muito necessário implementar essas metodologias ativas, por exemplo, né? Que a gente tem ouvido falar nos últimos tempos. Sala de aula invertida, gamificação, né, que é a introdução de jogos para poder articular os conhecimentos, a transdisciplinaridade, né, sair um pouco das caixinhas de português, matemática, história e mostrar que o barulho da buzina tá ouvindo o barulho. Pois é, o pessoal está enlouquecido. Hoje tá, mas faz parte. Mas, então, eu acho que vai sim ser um desafio para os professores, né? Com certeza vai ser um desafio. E eu acho que vai caber, né? Ou pelo menos deveria ser, né? E acredito que vai, não sei como vai acontecer ainda, mas tem que partir da Secretaria de Educação uma formação mais continuada desses professores, né? Para trabalhar esses assuntos, né? Exatamente, porque assim, jogar no colo de um professor que, sei lá, tá há 20 anos na sala de aula, num esquema tradicional, e aí, de repente, ele tem que lecionar uma disciplina que chama, sei lá, cinema, entende? Às vezes o professor nem tem o hábito de trabalhar filmes na sala, Exatamente. né? E uma outra coisa.
não faz parte, assim. Tem um professor que é É, muito mais ligado à literatura, né? Às vezes é sim, uma sim, busca por novos repertórios, né? Não que esse movimento sim, não seja interessante, mas exige, mas demanda mais tempo do professor de planejamento, sim. demanda uma série de coisas, né? Então, eu também Ah, acredito que formação, essa formação continuada seja importante. Agora, eu ainda não acessei esse documento, né, que você está falando no uhum, Estado, com as unidades. Né, nesse documento tem alguma descrição, assim, tipo na BNCC, que fala, tem lá uma competência, né, e mais ou menos umas habilidades, tipo, para dar uma sim. ideia para o professor que ele pode trabalhar. Dentro dos quatro eixos, né, que eles chamam das quatro unidades curriculares, existem subtópicos, que são as disciplinas, né? E cada disciplina tem a sua ementa padrão, digamos assim, né? Uma base da ementa de cada uma dessas disciplinas, né? Então, isso está disponível, isso está acessível nos sites oficiais da Secretaria de Educação. Eu acho que tem sido uma liberação constante de material, assim, eu acho que ainda tem muita coisa para vir. Eu acredito que a transição mesmo para o ano que vem e essas formações, as decisões da escola vão acabar acontecendo antes do início do ano letivo, né? Porque agora a gente vem nesse fim de ano, né? Férias escolares e uma transição desse ensino remoto, muitas reclassificações sendo necessárias, porque muitos estudantes evadiram ou entregaram alguns materiais e depois ficaram um longo período sem conviver na escola. Então, eu acho que esse processo de encerramento de ano letivo vai ser muito difícil e estou imaginando que as decisões para o próximo ano, né, para o novo ensino médio efetivamente na escola, vão acontecer no próximo ano letivo, né, no início, naquelas reuniões iniciais, no momento em que forem divididas as disciplinas, né, quem vai ficar com o quê, qual professor vai assumir qual parte. Então, eu acho que isso vai ser um assunto importante para o próximo ano, né? E essa questão do sexto horário, né, para o primeiro ano, na sua escola, por exemplo, você vê isso como um problema, no sentido de alunos que têm que chegar em casa mais cedo, porque vai ficar com um irmão pequeno, porque tem que Aham, trabalhar. Você acha que é, na sua realidade isso pode ser um problema? sim. Eu acho que pode sim ser um problema, apesar de que os alunos é curioso, assim, né? Os próprios alunos me falam isso constantemente, né? Agora a gente já está chegando numa reta final e alguns alunos já estão aprovados, né? Eles já terminaram as atividades, né? Estamos aí há uma semana e meia de finalizar. E aí eu falo para eles, falo, olha, sua situação já está tranquila, né? Você não precisa ficar apavorado, não vai ter mais atividade avaliativa, a gente está já aplicando recuperação bimestral, etc. E o aluno sempre vira e fala, mas eu não tenho nada para fazer na minha casa, é melhor eu ficar aqui na escola. Ou Então, então eu já existe, ouvi muito aluno falando assim: não, se eu ficar em casa, minha mãe vai falar para eu arrumar a casa, eu prefiro vir para eu vou ter que lavar a louça, eu vou ter que cuidar do meu irmão, então é melhor eu escapar e ir para a escola. Mas existem também os estudantes que, por exemplo, eles têm essa obrigação mesmo, né? Alguns, por exemplo, têm que levar o irmão mais novo para o turno da tarde nas escolas da região. Como é que ele vai ter tempo de pegar esse esse irmão em casa e levar para a escola, sendo que ele vai sair meio-dia e 20? É um processo. E, pensando especificamente no caso do ensino médio, os estudantes de ensino médio, principalmente na rede estadual, eles são alunos mais velhos, né? Por que eu estou falando principalmente na rede estadual? Nós temos muitos alunos do ensino médio que já têm 18 anos ou mais, né? Enquanto muitos alunos na rede privada se formam com 17, no máximo 18 anos, na rede estadual, nós encontramos alunos que têm 18 anos e estão no primeiro ano. Tem 20 anos e estão saindo do ensino médio. Isso não é raro de acontecer, infelizmente, né? É um desencontro mesmo de idade e série, né, de ano letivo, de nível de ensino, mas acontece. E eu vejo que esses alunos, eles já apresentam uma necessidade concreta de trabalhar. Eles já têm uma necessidade familiar, uma necessidade própria mesmo, assim, eu quero ter as minhas coisas e para isso eu preciso trabalhar. Então, ter mais um tempo na escola pode ser muito bom, mas eu acho que ele também pode ser impactante para alguns desses estudantes,
né? Tem muitos alunos também que se envolvem nesses programas de jovem aprendiz, né? Já começa aí com 14, 15 anos Uhum, se envolver é, nesse tipo de programa e tem essa é, questão de cumprir o horário, né? uhum. Então, realmente pode É, impactar mesmo. uma boa opção, eu acho que vai ser que essa parte eu confesso que eu ainda não compreendi muito bem como vai se dar. Porque a ideia, Uhum. até onde eu entendi, é que no primeiro ano o aluno tem esse esquema, né, dos itinerários formativos e tal. Quando for o segundo ano do ensino médio, o aluno também terá a opção, a partir do segundo ano, de se profissionalizar, né, que seria um viés técnico profissionalizante. Agora, quais os Uhum. cursos serão ofertados? Quais escolas poderão ofertar determinados cursos? E qual vai Quem ser vai, né, exatamente qual ministrar é a esses carga cursos? horária? Que horário que o aluno vai ficar na escola? Vai ser no contraturno? Ou ele vai ter uma extensão da carga horária e vão mesclar as disciplinas da base nacional com o conteúdo técnico profissionalizante? Então, E pode vir a precisa de ser uma isso. regulamentação, né? Assim, É, bom, até onde eu sei, para você fazer um curso técnico ou mesmo um curso profissionalizante, você tem umas determinações, né? De carga sim, sim, horária, das disciplinas que precisa ter, para você ter um certificado depois. Essa questão exatamente. do curso técnico, ela envolve ainda mais coisas aí que talvez Sim, fique difícil nesse primeiro momento ser implantar, né? Porque não necessariamente, né, assim, você pode até me corrigir se eu estiver errada, o curso técnico, porque quando a gente fala de curso técnico, eu pelo menos penso nos cursos que são oferecidos pelo Instituto Federal, uhum, Cefet, né, que a gente tem aqui em Minas uhum, Gerais, mas é, o curso técnico é diferente do curso profissionalizante, né? sim, Essas possibilidades aí não sim, necessariamente se assemelham a um ensino técnico que seria de um instituto federal, por exemplo. Não é isso? é, sim. Às vezes, né, assim, há muitos anos, né, era comum quando os jovens faziam, né, nem chamava ensino médio, né, acho que chamava, era o colegial, aí depois vinha uma outra fase, e era muito comum algumas pessoas fazerem curso de contabilidade, né, se profissionalizavam e faziam contabilidade, tinha alguns outros cursos, assim, que era possível, e tinha até o magistério, né, que a pessoa saía com alguma noção de sala de aula, assim. Então, eu fico pensando que talvez seja algo óbvio, né? Salvando aí as diferenças de épocas e de estruturas, mas talvez tenha um sentido mais parecido com esse, né? Assim, o aluno ele vai sair com uma profissionalização, digamos, em contabilidade, mas não necessariamente ele vai ter o mesmo certificado que um aluno de um instituto federal vai ter, até pela É. carga horária e a parte Uhum. de estágio, que é muito importante, né, nos institutos federais. Eu mesmo estudei no Cefet Estágios, aqui. laboratórios, né? Isso, exatamente. Eu estudei aqui no Cefet de Minas e é muita coisa envolvida, né? Nós tínhamos muitas disciplinas, né? Eu ficava de 7 às 7 praticamente na escola todos os dias, durante 3 anos. Então, eram muitas disciplinas técnicas e ao final nós tínhamos que cumprir, né? Eu tive que cumprir uma carga horária de estágio. Para ter o meu diploma de técnica, eu precisava de cumprir esse estágio e precisava ter concluído todas as disciplinas do ensino técnico, né? Na minha lógica, na época, foi integrado com o ensino médio, mas existe lá no Cefet mesmo a opção de você fazer o técnico separado. E ainda assim, você precisa ter todas as disciplinas e concluir o seu estágio, né? É verdade. E então, por enquanto, né, só para dar uma resumida aí Uhum. na sua fala, por enquanto, você acredita também que os alunos, né, da sua escola, eles vão ser ouvidos posteriormente, né, em relação a dar Sim, opiniões sobre itinerários e tudo mais, sim, principalmente por causa devido à questão do ensino remoto, né? sim, E eu estou agora, entendendo que sim. e agora sobre projetos de vida. Como que, né, isso está sendo discutido na sua escola? Quem que vai trabalhar? Como que vai ser desenvolvido? Porque eu confesso também que eu tenho muita dúvida em relação a como trabalhar projetos de vida.
Então, não sei se já está tendo alguma discussão na nossa escola para você ter uma ideia de fato isso pode ser implementado ou como está sendo discutido. Uhum. Como eu estava comentando um pouco antes, né, na escola em que eu trabalho, nós temos esse projeto do ensino médio em tempo integral. Por ter essa modalidade, não só do ensino médio, mas de outros anos, a disciplina chamada Projeto de Vida, ela já existe para as turmas que ficam na escola em tempo integral. No geral, o projeto de vida, ele é uma disciplina lecionada ou por algum professor da escola, geralmente professor de educação física ou professor de português, ou algum professor designado, né, que é um processo de contratação temporária que o Estado tem. Anualmente, né, as designações são, né, modificadas. Então, se contrata um professor designado, né, que tenha uma formação nas áreas afins para dar sequência na disciplina do projeto de vida. Eu acho um desafio mesmo, assim, e eu fico até lembrando de algumas situações específicas. Eu nunca lecionei essa disciplina na escola, né? Eu tive a possibilidade, né? Só para, acho que fica até interessante assim saber. A cada início de ano letivo, como eu sou professora efetiva na escola, eu posso estender a minha jornada de trabalho caso eu tenha interesse. E eu posso pegar algumas dessas disciplinas. O Estado permite, né? As outras áreas podem atuar no projeto de vida, todas as áreas podem. Mas eu nunca fiz essa opção, né? Por fatores pessoais, enfim. Mas eu tenho colegas que já trabalharam com o projeto de vida e os meus alunos, eles me dão notícia do que acontece, né? Nas outras aulas que eles têm. E uma situação muito curiosa que aconteceu esse ano, já na volta do ensino presencial, é que o professor de projeto de vida passou uma atividade para os alunos em que ele perguntava várias coisas sobre a rotina e sobre a vida dos estudantes. Perguntava, por exemplo, quantos cômodos tem na sua casa? O seu pai, qual o nível de formação do seu pai, né, da sua mãe? Você mora com seus pais? Os seus pais criaram você? Você foi criado por outra pessoa? E aí os meninos me mostraram uma dessas atividades e tinha uma que até perguntava assim, sobre alguns valores de contas, sabe? Qual o consumo médio de energia, o consumo médio de água da sua residência? E assim, muitos meninos ficaram extremamente incomodados com as perguntas que foram feitas, assim. E alunos, você sabe como que é, né? Eles não têm muita papa na língua, não, então eles já falam muito bravos. Professora, que coisa absurda que é essa? Por que ele quer saber quanto de energia elétrica meu pai gasta? Eu não quero falar quanto eu gasto de energia elétrica. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. E aí eu expliquei para eles, eu falei, gente, olha só, eu entendo, né, que são perguntas um pouco mais pessoais, né? A gente não gosta, assim, por exemplo, que alguém vire do nada e me pergunte, quanto que você ganha? Né? Quanto que sua mãe ganha? Na sua casa tem quantos banheiros, né? Na sua casa tem, sabe, tem televisão, né? Com quantas pessoas você divide seu quarto, né? São coisas muito íntimas, né, da rotina familiar. Mas eu tentei mostrar para eles, né, que tem um objetivo por trás disso, né? Eu falei, olha, gente, esses questionários, essas propostas de atividade, não é para o professor ficar lá lendo sua vida depois, porque ele é extremamente curioso sobre ela e ele vai fazer fofoca sobre isso. É porque, enquanto a gente se forma, né, como estudante, como cidadão, as nossas condições materiais, as nossas condições familiares, morais, éticas, elas impactam muito na nossa vida, né? Na nossa vida inteira. Então, é uma maneira dos professores conhecerem vocês pelo que vocês trazem das suas casas, implementarem atividades mais interessantes, ensinarem coisas que são mais pertinentes à rotina de vocês, né? No cotidiano deles, né? Mas, assim, para eles processarem isso, é difícil. É complexo. E eu achei interessante também, teve uma vez que eu conversei com uma professora e ela fez algo parecido com esse questionário aí, mas no sentido, assim, tinha alunos que sonhavam em um dia morar sozinho, né? Assim. E aí ela queria mostrar, olha, quanto que você acha que você precisa de receber por mês ou de juntar um dinheiro para você sair da casa dos seus pais. Então, foi nesse movimento deles pensarem, olha, o que minha casa precisa ter, né? O que eu quero que minha casa tenha, o que minha casa
eu moro hoje tem, quanto lá que meus pais gastam para manter a casa daquele jeito. E muitas vezes eles se sentem, assim, surpresos, né? Porque, assim, quando a gente sai da casa dos pais da gente, que a gente vê o valor das coisas, né? Um boleto que chega, uma coisa que estraga, de repente, você tem que consertar aquilo ali na hora que você não estava esperando. Então, realmente, dá uma noção para eles de realidade do mundo mesmo, né? Sim. Então, assim, eu acho que essa questão do projeto de vida, né? Claro que tem infinitas possibilidades, mas eu acho que acaba dando. Pelo que eu estudei, né, sobre projetos de vida, é para trazer uma noção de realidade para os alunos e para que eles construam algo, né? Saiam do ensino médio com talvez um objetivo, tendo um olhar para o futuro aí, de coisas que ele pode desenvolver, que depende dele, né? Até para buscar essa questão aí do protagonismo, que é o cerne aí do novo ensino médio, é o protagonismo juvenil. E Essa aí, parte assim, dos sonhos mesmo, né, que você comentou aí, né? Quais são os sonhos dos estudantes? E às vezes não é nem muito bom a gente, assim, é importante, mas às vezes é triste as respostas que a gente tem, né, dos sonhos dos estudantes. Eu, por exemplo, trabalho numa escola periférica, né? Então eu tenho contatos com estudantes que são de baixíssima renda mesmo. Então é uma ausência constante de perspectivas na vida de muitos deles, assim. Eu já perguntei algumas vezes, né? Eu já falei assim, vocês pensam em fazer faculdade? Praticamente nenhum tem vontade de fazer faculdade, sabe? Eu acho que às vezes eles nem sabem ao certo o que é fazer uma faculdade, né? O que é aquilo vai gerar para eles, né? Isso. Ou como se faz, né? Recentemente eu fui aplicar a uma prova, a prova do SAEB e do PROEB, né? Que são duas provas que são aplicadas, né? Em todo o território brasileiro para avaliar o nível dos estudantes, né, do nosso país. E aí eu tive muita dificuldade, assim, de explicar para os alunos coisas básicas, né? Por exemplo, não pode ficar com o celular debaixo da carteira no momento de fazer uma prova dessa. Tem que colocar num saquinho, né? A Secretaria de Educação mandou aqueles saquinhos que a gente costuma utilizar em prova de vestibular, em concurso público. E eu falei, olha, gente, vocês têm que lacrar. Mas por que, professor? O meu celular é meu. Ele vai ficar ali num pacotinho. Eu falei, gente, vocês vão ver o pacotinho, ninguém vai mexer no celular de vocês. Ele só não pode ficar na carteira. Por quê? Aí eu tive que explicar para eles. Aí depois era, por que a prova tem que ser feita a caneta? Por que eu não posso escrever a lápis? Por que tem que ser caneta azul ou preta? Por que eu não posso rasurar um gabarito? Por que eu não posso conversar no meio da prova? Reclamar da prova no meio dela, sabe? Então falta. Por que eu não posso conversar com o meu colega durante a prova? Exatamente. Aí e eles questionam muito, né? Chegou uma hora que eu falei assim, gente, prestem atenção aqui. Os pais de vocês trabalham, não trabalham, né? Ou o pai ou a mãe, eles falaram sim. Falei, pois é, imagina que sua mãe tá lá no trabalho dela, seu pai tá lá no trabalho dele, e ele tá muito cansado, ele teve uma noite ruim, assim, ele tá com muito sono. E ele fala, vou dormir 3 horas ali no meio do meu expediente. O que vai acontecer com ele? Né? Se o chefe dele visualizar essa cena, vai ficar tudo ok? Ele vai falar, olha, ele atendeu a uma necessidade natural do corpo e dormiu e Deus abençoe? Não, por quê? Ah, professora, porque é trabalho, existem regras. Eu falei, pois é. Se vocês têm dificuldade de entender, e eu entendo que às vezes algumas regras elas não fazem muito sentido mesmo, né, na vida. Mas a gente tem que se adequar a elas para o bem da coletividade, da sociedade, né? Eu falei, olha, vocês precisam se acostumar com isso. No trabalho, vocês acham que vocês vão poder ficar o tempo todo mexendo no celular? Vocês vão poder escutar uma música alta igual vocês insistem em escutar no meio da minha aula? Né? Então, assim, eu acho que é trazer essa conexão mesmo, sabe? Que a escola é um espaço de preparar o aluno para a vida depois da escola. A vida, né? Concordo. E assim, você estava falando essa questão da prova, né? De você ensinar os comportamentos que são adequados para um ambiente de prova. Eu acho que com o ensino remoto, eu pelo menos tenho sentido isso com os meus alunos. Parece que é começar do zero. Parece que eles nunca fizeram prova na vida. E aí, essas coisas você tem que ficar reforçando. O celular não pode estar em cima da mesa, não pode estar embaixo da carteira, tem que fazer a prova com a caneta. Então, assim, parece que regrediu tudo, né?
Eles Então, desacostumaram, né? Pegavam resposta na internet, preenchiam formulários exatamente, online, assistiam vídeos no YouTube, né? Agora é tudo assim. exatamente. Ah, professora, vai ter prova de recuperação, mas como que eu vou fazer a prova de recuperação sem internet? Aí eu falei, como é que você fazia a prova de recuperação antes desses 2 anos de pandemia? Ah, professora, mas aí onde que vai estar a resposta? Eu falei, na sua mente, no seu Aham. coração e no papel que você vai ter na sua mão? Aí ele, mas sabe, parece que é esquisito não ter mais a É, internet. exatamente, parece assim que eles entraram num outro mundo e tudo que eles viveram antes, eles esqueceram e não faz mais sentido, né? É, mas é curioso, porque até esses questionamentos, eles fazem sentido. Porque, por exemplo, depois que a gente se forma, é claro que a gente já tem uma bagagem, e toda a bagagem escolar é muito útil, mas quando a gente tem uma dúvida, A a gente vai gente na já vai de internet. cara no Google. Então, como é que o aluno, diante de uma dúvida matemática ou da biologia, ele vai falar E não pode para onde que eu pesquisar. vou recorrer, né? Eu vou recorrer para o Google, é quem me ajuda, é quem me dá a resposta. Mas é um ponto que eu também fico observando. Os meninos, eles, pelo menos das escolas que eu tenho contato, eles querem a resposta pela resposta para preencher um papel. Eles não estão Uhum, atrás do conhecimento. Porque a exatamente. busca do conhecimento ela é muito legítima, que seja no Google, entendeu? E que eles tenham Uhum. a postura crítica, né? Porque a gente sabe também que a internet tem muita coisa errada, né? Outro dia eu falei para eles, eu falei assim, às vezes a gente entra na Wikipédia e tem informação errada lá, porque qualquer pessoa pode editar. Pode. Uhum. E onde que a gente vai ter essas bases todas? Na escola, né? A escola ajuda muito a gente a saber conhecer as coisas, a saber ler, interpretar, desconfiar das coisas que são ditas, né? É verdade, concordo. Então, Isabela, agora conta pra gente como que você acredita que a história pode contribuir para a construção de um itinerário formativo, seja dentro das ciências humanas ou numa perspectiva mais transdisciplinar. Bom, então, esses itinerários formativos, né, essa novidade aí do novo ensino médio, eles trazem, né, um espaço para todas as grandes áreas, né? Então, para ciências exatas, para ciências da natureza, para as linguagens e para ciências humanas também. Eu acredito que a parte mais positiva dessas modificações seja trazer as ciências humanas para mais perto da vida prática dos estudantes, assim, pensar em relação à cidadania, em conceitos básicos que fazem a diferença na nossa vida, né, nas nossas questões cotidianas, assim. Então, o que são os nossos direitos enquanto cidadãos, o que são os nossos deveres, o que são leis, né? Como as leis são feitas, são formadas, quais são os papéis dos vários cargos políticos, das várias funções políticas, e isso é muito importante. A própria questão da construção da história individual, né, do sujeito, do aluno enquanto sujeito, entender que ele constrói uma história de vida, que a sua família constrói uma história, que o seu bairro, a sua cidade constroem histórias. Então, eu acho que aproxima um pouco mais nessas disciplinas dos itinerários formativos, né, com essas temáticas. Além de trazer, por exemplo, né, algumas relações, né, nessa transdisciplinaridade. Então, por exemplo, de dialogar a história com literatura, a história com cinema, a história com a própria geografia, a história até com outras disciplinas, assim. Então, pensando, por exemplo, a história das ciências. Os itinerários formativos, eles dão espaço para essas outras formas de aprender história, assim. Não que a gente não possa fazer isso no ensino, não pudesse fazer no ensino anterior, né? Antes da reforma do novo ensino médio. Mas eu acho que os itinerários formativos, eles abrem espaço para isso. E eu entendo também que é uma oportunidade do estudante, né, principalmente pensando nos estudantes que querem avançar para o ensino superior, terem um contato mais aprofundado com determinadas áreas. Então, assim, o aluno vai ter um contato maior com as ciências humanas. E aí ele vai poder entender, olha, será que é por esse caminho mesmo que eu quero seguir, né? São vários os cursos enquadrados na área de ciências humanas, né? Mas aí ele pode vislumbrar, é isso mesmo que eu quero seguir, é com isso mesmo que eu quero, né, vir a trabalhar, estudar, me formar. Então, eu acho que isso é positivo e vale para as ciências humanas, mas vale também para as outras áreas.
Quando você foi falando, né, eu fui pensando muito nessa questão da própria política, né, que eu acho que é um conhecimento, assim, que a gente não discute muito, né, o papel desses cargos aí que de 4 em 4 anos, né, na verdade de 2 em 2, porque tem as eleições municipais e as outras de âmbito estadual e federal, que a gente vota e não sabe o que a pessoa vai fazer lá dentro. Eu lembro que eu fui começar a estudar um pouco mais sobre isso, porque eu ia tentar um concurso e tinha essas matérias, né, que iriam cair na prova, e eu já estava, né, eu já tinha formado na faculdade, inclusive, e eu não tinha tanta noção de como que isso funcionava. Quando eu penso na história, eu lembro que, né, na minha época de escola, era uma das matérias que eu gostava, inclusive eu fiquei na dúvida entre fazer biologia ou história, né? Eu acabei Olha. decidindo pela biologia porque eu, na época, eu queria fazer pesquisa, né? E eu não entendia como funcionava a pesquisa na história. E existe pesquisa na história, né? E às vezes a gente não mostra para os nossos estudantes como que se faz Sim. pesquisa nas áreas humanas de modo geral. E eu não entendia isso, e eu falei, como eu quero ser pesquisadora, não sei se eu quero muito dar aula, eu vou para biologia, porque eu via de forma mais concreta como isso era feito. E pensando numa outra possibilidade de itinerário, né, eu vejo que, por exemplo, tem uma competência específica dentro da área de ciências da natureza, que é entender que o conhecimento científico ele é historicamente construído. Então, por que algumas ideias, algumas inovações, algumas tecnologias surgiram em determinadas épocas? Qual era o contexto histórico, cultural que permitiu, né, que se aflorasse aquelas ideias, e isso faz toda a diferença para a gente entender o processo de construção do conhecimento mesmo. Né? Então, bem legal as contribuições que você está trazendo, e lembrando que eu vou deixar no link, na descrição do vídeo, né, o link para que vocês acessem, né, as opções de itinerários formativos que o Estado sugeriu, né, o Estado de Minas sugeriu algumas opções dentro aí das grandes áreas. E para a gente finalizar, quais desafios, né, você entende aí que essa proposta do ensino médio está trazendo? Como que você acha que pode superar? Se, na sua opinião, você acha que é uma mudança válida, que vai ser bom para o ensino? Você vê alguns poréns aí, porque ainda está bem polêmica essa discussão, e os professores também se mostram muito divididos aí sobre o que entender e como aplicar, e como que isso vai fazer diferença na vida dos estudantes, essas mudanças. Assim, eu acho que, como tudo na vida, tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, né? Eu acho que, se for bem feito, bem estruturado, tem boas chances de ser bem sucedido, assim. O meu receio é que, principalmente pensando nas escolas públicas que já têm várias dificuldades ligadas ao ensino, isso se torne um ponto de mais dificuldade, em vez de ser um ponto de melhoria, né? Porque, assim, os estudantes, né, dependendo, né, do meio que estão, eles não têm a escola como algo indispensável para a vida deles, né? E, em hipótese alguma, isso é culpa desses estudantes, né? São vários fatores envolvidos. E, assim, eu acho que o ponto positivo vai ser se a escola, por meio dos itinerários formativos, conseguir trazer esses alunos para mais perto do ensino, para a valorização do ensino, para aproximar a vida desses estudantes, colocar esses estudantes também mais preparados para o mercado de trabalho, né? Porque nas escolas públicas, eu, por exemplo, trabalho numa escola periférica. Os meus alunos, eles nem sabem como se faz um vestibular, como se entra numa faculdade, quais os cursos existem. E eu vejo que nas escolas particulares, né, eu também trabalho em cursinho, os alunos eles já sabem como funcionam, eles já almejam, então eles estão lá no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano, e eles já estão assim, mas eu quero tentar medicina, eu quero tentar farmácia, eu quero tentar publicidade, então eles já sabem o que eles têm que estudar, o que eles têm que focar, quais são as universidades que oferecem a possibilidade, e os alunos das escolas mais periféricas, eles ficam mais afastados disso.
Então, eu acho que caberia, talvez, né, aproximar esses alunos dessa realidade do ensino superior, ou mesmo de um ensino técnico, né, posterior, e também no próprio mercado de trabalho, né? Trazer disciplinas voltadas, né, à utilização de tecnologia, informática, colocar esse estudante mesmo mais preparado para o que vai vir depois. Em relação aos professores, né, diante dessas mudanças, assim, que foi uma coisa que eu fiquei pensando até recentemente, é que pelos critérios, pelo menos das escolas estaduais, os professores que são efetivos, né, que são os professores concursados, eles podem escolher as disciplinas dos itinerários formativos, mas como extensão de jornada. Elas não podem ser a carga horária obrigatória que o professor tem que cumprir pelo concurso dele. Então, por exemplo, eu tenho que cumprir determinadas horas porque eu sou professora concursada. Eu tenho que pegar as disciplinas de história mesmo, as disciplinas básicas de história, e se eu desejar ter uma extensão de carga horária, eu posso pegar as disciplinas do itinerário formativo. O que eu acho que não deveria acontecer, eu acho que eu poderia pegar as disciplinas do itinerário formativo na carga horária obrigatória. Por quê? Facilita esse processo. Meu receio é ter muito professor nas escolas para dar poucas matérias. E aí o aluno vai ter milhares de professores, a escola com aquele monte de professor, cada dia um professor na escola, e não formar essa coletividade dos professores, sabe? Que facilita o trabalho com os próprios alunos. Então, assim, eu acho que são coisas que, ao longo do tempo, elas podem ser revistas, inclusive, né? Ser repensadas. Acho que nas escolas particulares o funcionamento tem sido um pouco diferente nesse aspecto dos itinerários formativos. E aí eu acho que eu fico mais assim, com o pé no chão, esperando para ver como que vai ser, sabe? Assim, sem ficar muito otimista, mas também sem ficar muito pessimista e achar que é uma péssima mudança, né? Eu acho que tem como ser uma boa mudança, mas vai precisar de muito empenho e vai esbarrar em vários problemas que a gente já tinha, né? Mas acho que é basicamente isso. Essa mentalidade é muito importante mesmo, né? Porque geralmente a gente vê mudanças como algo que é ruim. Uhum. Mas eu acredito que a proposta ela pode trazer muitos ganhos para a educação. Eu acho que a proposta, né? Vamos pensar na teoria da proposta mesmo, ela está mais relacionada com o que a gente acredita na educação, de protagonismo estudantil, de trazer a realidade da escola mais próxima da realidade do estudante. Então, eu entendo que é uma mudança que pode ser muito benéfica. As etapas de implementação realmente são desafiadoras por N motivos, né? Extensão da carga horária, nem todos os alunos conseguem passar o dia todo na escola, muitos têm que trabalhar, têm que cuidar do irmão para os pais trabalharem. Então, tem outras questões aí que vão se esbarrar nesse processo de implementação, e aí cada escola vai ter que pensar nessa forma de solucionar. Agora, o interessante, quando você estava falando dessa questão da carga horária, né, que você vai ter a sua carga horária obrigatória e o itinerário seria uma extensão da sua jornada. Eu pensei que talvez essa proposta viesse para sanar aquele medo que os professores estavam tendo de perder carga horária, né? Mas eu não tinha pensado, né, disso que você falou, que também que faz todo sentido. Às vezes vai ter professores ali que vão aparecer uma vez na semana e não cria aquele senso de grupo, de coletividade, de profissionais empenhados para ajudar aquela escola a se desenvolver e a crescer, e os estudantes também a estarem motivados. Realmente, tudo tem o seu pró e contra, né? Mas eu acho que a mudança é válida, e essa discussão que a gente tem trazido no canal, chamando professores de várias realidades aí, escola pública, particular, gestores, tem sido nesse sentido de nos ajudar a entender e a superar esses desafios e criar mesmo uma comunidade aí de apoio, de suporte. Então, muito obrigada, Isabela, pela sua contribuição, pela sua participação hoje. Espero convidar você para trazer mais coisas aí, trazer um feedback aí do que está acontecendo na sua escola. E agradeço a todo mundo que nos acompanhou até aqui. E boa noite e até a próxima. Eu também agradeço pela oportunidade e espero também, né, poder voltar aqui para comentar sobre esse e outros assuntos. Obrigada. Obrigada a você, Isabela, por aceitar o nosso convite. Um abraço.